Olá, amigos do Off-Grid. Bora ver como é que está funcionando o nosso sistema. Nesse momento são 2h20 da tarde, pessoal. 2h20 da tarde. Vou mostrar para vocês aí como é que funciona a recarga dos dois bancos de bateria, hein? O de 100 amperes, o de baixo, 110 amperes, e o de 52 amperes, o de cima. Vou mostrar como é que é feita a divisão aí das cargas para carregar essas baterias. Quem que faz essa divisão, pessoal? Será que o controlador faz automaticamente essa divisão? Vamos conferir aqui na prática como é que funciona, né? Às vezes o pessoal tem dúvida se nesse momento, por exemplo, eu estou mandando 56 amperes aí para o barramento. Nosso inversor está produzindo 57,9 ali agora, mas ele tem um delayzinho, então ele demora um pouquinho ali, certo? 57,9. Aqui está marcando 56,5. Vamos só zerar aqui, que senão não marca 100% esse negócio. Olha lá, 56,7 e ali está 57,6. Tem um delay aí, pessoal, entre ali e o nosso multímetro. Então vamos dar uma olhadinha agora como é que está o banco de bateria, se a gente vai conseguir carregar ou não até o final do dia. Hoje eu tinha feito um vídeo aí mais cedo, que eu lancei ali voltando de volta no sistema Off-Grid, onde eu estava mostrando para vocês eu utilizando uma carga ali de 2.000, 2.500 watts para mim fazer o almoço. O nosso almoço já foi feito, agora a gente já almoçou, agora são 2h30 da tarde. Agora eu vou mostrar para vocês que mesmo com 2.300 watts de placa, a gente consegue utilizar bastante de dia e ainda consegue carregar essas baterias até o final do dia. Até chegar às 6 horas da tarde ainda tem muito chão aí, pessoal. Então vamos dar uma olhadinha como é que tá nosso banco. Nesse momento está em 28,2, cada S está em 4,03, 402, 404, 403. Então tá bem balanceadinho ali, pessoal. Não tá dando nem diferença de 1 mV ali, quase 2, 3 mV. Ó, e o total é 28,3. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma curiosidade que algumas pessoas sempre comentam no canal. A gente sempre está comentando como é que funciona e tal. E hoje eu vou mostrar para vocês que nesse momento, ainda com 55 watts, 55 amperes descendo das placas, vamos ver como é que está o banco menor. Ó, pessoal, então agora está sendo enviado para o banco menor 12 amperes. Estou falando watts aqui, desculpa, pessoal. É 12 amperes indo para o banco de bateria menor. E o banco maior, pessoal, está indo 23 amperes. Então é por isso que quando a gente está fazendo a descarga aqui pelo inversor, o inversor nesse momento está puxando, ó, 19 amperes. Então, se a gente fizer a soma 19 mais o que o banco está puxando, mais o que o banco de cima está puxando, vai dar o total que está descendo das placas. O mesmo acontece quando a gente tem um banco ao final do dia, que já acabou a geração solar. O que vai acontecer? O banco menor vai ser carregado pelo banco maior, pessoal? Não. O banco menor ele vai doar menos carga do que o banco maior. Como aqui a gente está falando em tensão e estão ligados em paralelo os dois bancos, então não tem condição de um banco descer aqui para 28 volts e o outro está 28,3, pessoal. Eles vão acabar descendo por igual. Então, assim, pela física, automaticamente o próprio banco de bateria maior ele vai doar mais, porque ele tem mais capacidade do que o banco menor. O banco menor ele vai mandando um pouquinho de carga e sempre vai se igualando ao de baixo. Se lá em cima está 28,3, embaixo vai estar 28,3 também, né? Aqui está dando uma diferencinha dos watímetros, mas é porque esses watímetros não são precisos. Mas não tem como estar diferente no mesmo banco, em paralelo, eles estarem descendo antes. Ah, o meu banco maior, então quer dizer que se eu precisar de 100 amperes, o meu banco maior vai doar, por exemplo, 75 amperes e o de cima 25? Pode ser que seja isso que aconteça. Mas os dois mandarem 50 amperes ao mesmo tempo, isso não vai acontecer, pessoal. Jamais vai acontecer isso, até porque o banco de cima, que é menor, ele vai ficar com a tensão tentando acompanhar a tensão do de baixo, mas a carga não vai ficar fazendo isso não. Até tem um vídeo no canal aí já mostrando pro pessoal que quando a gente está puxando, drenando, em vez de estar enviando, o que acontece é ele puxar mais do banco maior do que o menor. O menor ele só vai acompanhando e ajustando a carga que está faltando. Então eu vou demonstrar isso daqui na prática para vocês.
Eu vou desligar o painel solar aqui. Ó, ainda estamos com 55 amperes. Eu vou desligar o painel solar. Ó, desliguemos. Vamos esperar zerar ali, pessoal, para vocês verem e acompanhar na prática. Lá, zerou. Agora eu vou pegar aqui, ó. Nós estamos consumindo 20 amperes, certo? Ó, os painéis solares estão doando 0. Então, se o nosso inversor está puxando 20, então quanto que ele está puxando do banco menor? Para comprovar aqui na prática, 8 amperes. E o banco de baixo, 12 amperes, certo? Ó a tensão que está nossas baterias, 27.4. E ali continua em 27.4, pessoal. Veja, tá os 12 amperes aqui e no banco de cima puxando 8. Vocês entenderam agora como é que funciona? Tanto na recarga quanto na descarga. E isso não está fazendo o banco de baixo jogar carga para o banco de cima. Isso só estaria acontecendo se a gente desligasse o sistema e deixasse elas parado em paralelo. Aí elas iam tentar se igualar à tensão. Mas da corrente não ia ficar carregando um banco do outro. Até porque na hora que a gente está na energia solar, vamos ligar novamente aqui os painéis. Quando a gente está na energia solar, raramente a gente desliga um banco e carrega o outro. Os dois se carregam junto e se descarregam junto. Então eles em paralelo sempre vão estar com a mesma tensão. Então é por isso que surge a dúvida do pessoal aí. Ah, mas o banco de cima é menor, ele vai drenar do banco de baixo. Não, pessoal, não vai drenar nada. Não vai drenar. Tanto na prática aqui a gente comprova que eles não drenam. Porque depois que chega na mesma tensão as duas, elas param de se movimentar, né? O que vai acontecer, elas podem se movimentar os elétrons aqui em série, porque uma vai igualando a outra, por isso que nós utilizamos os balanceadores ativo e as BMS ali, para elas puxarem carga de uma para outra para se igualarem os S. Mas agora um banco ficar jogando para o outro ali em paralelo, isso não vai acontecer porque em paralelo elas já estão com a mesma tensão. Então vamos ver novamente. Começou de novo a nossa geração aqui. Deixa eu só colocar no modo de geração aqui. 51 amperes. Vamos comprovar com o alicate amperímetro. 50 amperes. A nosso inversor Live One está puxando 19. O banco menor enviando 10. E o banco maior enviando 19. Perdão. Está carregando com 19 o banco maior. E carregando com 10 o banco menor. Até porque aqui, pessoal, só falei errado. Ele teria que estar com o símbolo negativo. Quando está puxando as baterias, ela fica com o símbolo negativo, tá? Ela não fica o símbolo positivo aqui. Deixa eu só fazer de uma maneira aqui que dê pra gente mostrar isso na prática. Ó, pra vocês verem, ó, tá menos 10 aqui, tá mais 10 aqui. Não temos o sinal de negativo. Eu vou desligar a placa aqui, pessoal. Ó, desliguei ali o disjuntor da placa. Olha ali, ó, ele fica com um sinal de negativo, certo? Agora vamos ligar de novo as placas, só para comprovar na prática, né, pessoal? O bacana é fazer tudo na prática aqui, que daí não resta dúvida. Às vezes alguém vai vindo fazer os comentários ali e vai falar alguma coisa ao contrário do que a gente está falando aqui, então a gente gosta de mostrar tudo na prática. Ó, agora o controlador de carga ainda não começou a enviar carga ali, ó, ainda está 0. Ele faz toda a verificação ali dos painéis, e daí quando ele começar a enviar carga aqui, já vai ficar positivo. Olha lá, pessoal, já começou a injetar nas baterias novamente. Então some o negativo, injetando 10 amperes, e aqui está injetando 18 amperes, e o nosso inversor continua utilizando 19 amperes, 20 amperes. Então, pessoal, essa é uma curiosidade que às vezes acontece muito quando a gente está começando o sistema off-grid, e às vezes o pessoal pergunta: mas se eu colocar baterias diferentes em paralelo, em série, não pode colocar baterias de tamanho, de amperagem diferente, pessoal, que daí vai dar totalmente errado, porque elas têm que estar em série, o banco de bateria, todos os S igualzinho, para uma não ficar com mais carga que a outra, que daí o desbalanceamento vai acontecer com certeza. Mas dessa maneira aí, pessoal, bancos diferentes, né, um banco de 100 junto em paralelo com um banco de capacidade diferente no lítio, não tem problema, né? O que acontece que dá muito problema aí é no banco de chumbo ácido. Aí, como a forma de carregar e tal é totalmente diferente, então ele dá um pouquinho de diferença aí, né? Chega até a estragar baterias de menor capacidade, porque a grande sempre fica sugando um pouco da menor. Agora aqui no lítio, o comportamento é um pouco diferente. Pessoal, hoje estamos falando só das baterias aqui, o comportamento delas, como é que funciona, hein? Não é o controlador de carga que está fazendo
o gerenciamento de para quem que está indo e muito menos a BMS, tá, pessoal? Tem que ficar bem claro, não é a BMS. A BMS tem um gerenciamento aqui, ó. Se vocês forem olhar, a descarga dela é no máximo 80 amperes e a carga no máximo 60 amperes. Certo? Então ela não vai deixar drenar mais do que a capacidade que eu comprei a BMS e nem vai recarregar demais. Às vezes o pessoal pergunta: ah, mas e se eu tiver ali, por exemplo, 2 controladores de carga desses mandando 80 amperes, vai danificar a bateria? Pessoal, até iria danificar se a gente mandasse descontroladamente para as baterias, mas a própria BMS ela tem o seu controle ali, onde a carga e a descarga são controladas por ela, né? Nesse caso nosso aqui, a nossa descarga é no máximo 80 amperes. Então, um outro detalhe seria o seguinte: se eu pegasse um inversor de 12 volts aqui, que nem eu mostrei hoje, assim, com 3.000 watts, eu preciso de 120 amperes. Então, ele vai dividir um pouco aqui no banco maior com um pouco no banco menor. Se eu precisasse de mais de 120 amperes, que passasse desses 80, no caso 200 amperes, a BMS não ia conseguir fornecer toda essa carga. Então aí, provavelmente a BMS ia cortar por subtensão, exato, e não ia deixar passar, ia acabar desligando o inversor. Então tem que sempre se atentar nas BMS a mais esse detalhe, né? O quanto que de descarga a gente pode utilizar aqui ao mesmo tempo. Se eu tiver um banco só, eu não posso descarregar mais do que 80 amperes. Ao mesmo tempo que ele não vai deixar, ele vai cortar a BMS aí. E não é o controlador que vai fazer esse corte das baterias, e nem é o controlador que vai ferrar com as baterias mandando muita carga. Quando a gente utiliza a BMS, a própria BMS vai ficar fazendo esse controle. Bacana, pessoal? Esse é para mostrar para o pessoal aí na prática, mais uma dúvida aí que surge entre o pessoal do off-grid, né? O pessoal agora está migrando bastante para o sistema híbrido. Ainda perguntam para mim por que eu ainda invisto dinheiro no off-grid. Pessoal, isso daqui é uma paixão que a gente tem aí. O sistema off-grid, ele se torna um hobby. É muito bacana da gente ficar vindo aqui mexer no sistema off-grid. É muito gratificante a gente poder montar a própria bateria da gente, hein? Tudo que a gente compra pronto é melhor? Nem sempre. Às vezes a gente pode ter o próprio banquinho de bateria montado em casa, hein? Feito por a gente mesmo. Ele tem muito mais satisfatório mesmo. Eu prefiro 1000 vezes aqui o sistema assim aberto, como muitos dizem, cheio de cacareco, mas cada cacareco desse aí tem sua função, né? Tem suas proteções, né? Disjuntores para as placas, disjuntor para energia off-grid, disjuntor para concessionária, chave ATS, fonte para garantir que nossas baterias não vão ficar aí descarregadas a vida inteira. Se precisar, se der uma semana não der sol, por exemplo, para carregar essas baterias, mas sempre utilizem a fonte da maneira correta, né, pessoal? Quem utiliza a fonte da maneira errada, em vez de ter autonomia, acaba tendo prejuízo. Tem um vídeo no canal aí mostrando como que utiliza a fonte da maneira mais correta possível, né? Uma breve explicação aqui da fonte. A gente precisa utilizar ela só naqueles momentos que, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu estivesse utilizando 1000 watts aqui no momento e minhas placas estivessem fornecendo somente 500 watts, né? E fosse transferir para a concessionária, eu prefiro utilizar 500 watts da fonte, 400 que seja da fonte aqui, por mais que ela tenha uma perca na conversão, vamos dizer que de 500 watts ela pulasse aqui para 600, eu perdesse 100 watts, mas eu estaria economizando 400. Em vez de eu transferir 1000 para a concessionária, eu prefiro utilizar a fonte que me utilize 600 watts. Esse seria o modo mais correto de utilizar. Tem pessoas que utilizam a fonte de noite, de madrugada, para carregar a bateria e tal. Pessoal, se não ter o sol o suficiente no dia, desliga o sistema solar e fica na concessionária, porque a conversão da fonte usina para a bateria e da bateria para o conversor e depois voltar de novo a energia, isso gera uma perca muito grande, que é muito melhor você pegar e transferir logo de uma vez para a concessionária. Utilizando da maneira correta, sempre vamos ter muita economia. Veja, nosso sol agora voltou, bacana, show de bola aqui, ó. Enquanto ele volta aí, a gente só fica monitorando aqui como é que funciona. 53 amperes. Pessoal, 53 amperes para 2h37 da tarde, tá ótimo demais, entendeu? Aqui a gente está com um dia hoje que ele tem sol, mas as nuvens lá, ó, estão bem escuras. Hoje não temos produção total. Eu não consigo produzir os 80 amperes hoje. Mas agora nossa bateria já está chegando quase no final dela ali, ó. 28.7 volts, eu deixo no máximo 28. Então agora ainda não está carregado, tá, pessoal?
É outra curiosidade, o pessoal acha que porque está em 28 volts, ponto 7 ali, que é o que a gente controla e programa, fala, já está carregado. Não, vamos fazer uma conta bem básica aqui, pessoal. Se eu estou puxando 13 amperes e o inversor está mandando 53, então não está carregado o banco, né? Por mais que esteja ali 28.8, que nem está ali, ó, ele ainda está drenando muita carga, né? Está em 52 amperes. Se ele tivesse carregado realmente, pessoal, na hora que eu desligasse, ele não ia poder ter uma queda muito grande. Vamos desligar novamente? Desliguemos. Olha lá, 27.8. Por que caiu tanto assim se a bateria de lítio ela não é para cair tanto, ainda mais com a carga pequena? Vou ligar novamente, porque realmente não está carregado o nosso banco de bateria ainda nesse momento. É uma falsa ilusão achar que porque chegou no final do dia, às vezes a pessoa chega do trabalho, ainda tem sol, ele dá uma olhada e fala, nossa, está em 28.8, já estou com o banco de bateria 100% carregado. Não, negativo, pessoal. Só está carregado se o teu controlador de carga ali, ó, tiver aqui, ó, marcando no máximo o mesmo quantidade que o teu inversor está puxando. Se o teu inversor está puxando 20 amperes e ali tiver em 20 amperes, quer dizer que o banco está 100% carregado, que o banco não está puxando nenhuma carga. Mas nesse momento não é o que acontece. Até porque está em 28.8 ali, conforme eu mostrei para vocês, o banco não estaria recebendo carga, certo? Então é por isso que muita gente às vezes pensa que chega em casa, passou o dia inteiro fora, chega em casa, olha no multímetro e fala, opa, 28.8, estou 100% carregado. Não. Se eu ainda estou recebendo 12 amperes aqui no banco, só vai estar carregado quando os 12 amperes virar zero. Aí quer dizer que o banco não está aceitando mais corrente. Aí está 100% carregado, pessoal. É uma outra curiosidade que surge muito no sistema off-grid, no nosso mundo aí, no nosso entorno, sobre as baterias. Quando estão carregadas e quando não estão. Baterias de chumbo ácido, a gente utilizava o densímetro. E aqui a gente consegue utilizar só olhando o nosso controlador de carga. Se ele não estiver mandando nada de carga ou estiver mandando apenas o que está consumindo, quer dizer que o banco está carregado. Senão ele ainda não está carregado. Beleza, pessoal? Espero que as dicas sejam muito valiosas para todos aí que acompanham o canal. Espero que tenha tirado a dúvida de muita gente aí que começou no off-grid e ainda não entende como é que funciona o carregamento. E às vezes vai explicar até o porquê no final do dia a autonomia não está 100% como vocês gostariam que tivesse. Às vezes ainda faltaria ali pelo menos 1 hora de corrente para as baterias, para ela estar 100% cheia, e a gente acaba tendo uma falsa ilusão que estava carregado. Beleza, pessoal? Os próximos vídeos serão desse naipe, sempre mostrando alguma curiosidade aí no sistema e como que a gente utiliza tudo na prática, daquele jeito que vocês sempre gostam. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!